Estar aqui. E eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Nós continuamos hoje nossa série de mensagens no livro de Atos. Já chegamos no capítulo 18, estamos entrando na reta final do livro de Atos. Temos mais 10 capítulos para andar. E como é maravilhoso poder estudar a palavra de Deus. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Então, Atos capítulo 18, nós lemos a partir do versículo 1. E hoje nós vamos falar de Paulo e a chegada de Paulo em Corinto. E diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Messias. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de um delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Palavra de Deus. Senhor, nós oramos agora mais uma vez na sua presença, pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor venha em nome de Jesus Cristo agora abrir o nosso entendimento, para que possamos, ó Pai, entender a sua palavra. Porque essas são verdades espirituais e só podem ser discernidas espiritualmente. Então pedimos graça agora para entender a sua palavra, iluminação do teu espírito, e que a tua palavra venha mesmo trazer renovo, esperança, ânimo, confronto, mudança nas nossas vidas. Que a exposição da tua palavra venha trazer grande glória para o seu santo nome, venha exaltar Cristo, venha abençoar o teu povo. Essa é a nossa oração, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então Paulo agora ele chega em Corinto. E é interessante,
Porque Paulo agora ele sai de Atenas. Se você voltar ao versículo anterior, que nós não lemos aí, o versículo 34. O versículo 34 do capítulo 17, ele resume a estadia de Paulo em Atenas. E diz assim: alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com ele. A primeira coisa que nós vemos aqui é que, no resumo do final do tempo de Paulo em Atenas, ele não tem o ministério que ele esperava ter em Atenas. Porque o texto nos diz que alguns homens juntaram-se a eles. Muito diferente do que acontece nas outras cidades onde Paulo passou. E agora, eu não sei se você notou isso, mas essa palavra, o versículo 1 é muito estranho, quando você está lendo em sequência, estudando a vida do apóstolo Paulo em sequência. O versículo 1 é um versículo que a gente até choca quando a gente lê ele. Por quê? Depois disso, Paulo saiu de Atenas. E o que tem de errado com isso, Rodrigo? Não, você não percebeu o que eu estou falando ainda. Paulo saiu. Ele não foi expulso. Ele não foi jogado para fora. Ele não foi maltratado, açoitado e teve que fugir. Isso aqui é raro acontecer no ministério do apóstolo Paulo. Paulo levantou, pegou essas coisas e foi embora. E assim ele foi. Então, em Atenas, ele não enfrenta uma grande oposição. Ele tem aquele episódio no Areópago que nós vimos na última pregação, que eles os chamam lá para interrogar ele: o que você está falando, o que esse tagarela está falando? Mas ele não tem um alcance que ele esperava ter em Atenas, a cidade dos intelectuais, a capital intelectual do mundo romano. Eles, tá bom, entrevista ele ali, faz isso que ele está ensinando não faz sentido nenhum, deixa esse cara aí. Mas da mesma maneira que ele não tem perseguição, também ele não tem o quê? Um alcance desejado. Mas agora em Corinto as coisas vão ser diferentes. Agora Deus ele vai, diferente de Atenas, fazer coisas que ele não fez em Atenas. Mas então Paulo sai de Atenas e ele chega agora em Corinto. E nós precisamos entender a cidade de Corinto. Porque se você já teve a oportunidade de ler as cartas do apóstolo Paulo, a primeira e a segunda aos Coríntios, você vai ver que Corinto não era uma igreja qualquer. É uma igreja bem complicada. Bem complicada. E hoje você vai entender o porquê que a igreja de Corinto era uma igreja tão complicada. Se Atena era a capital intelectual do império, Corinto era a capital do pecado e da imoralidade. Era comum para as pessoas do Império Romano olharem para Corinto e para os habitantes de Corinto, e Corinto estava associado à imoralidade. Se você morasse em Corinto, se você era um Corinto, existia até o verbo corintianizar. Corintianizar, o que é corintianizar? Eu sabia que ia ter isso. Eu vou falar para você, esse povo não é crente, não. O que é corintianizar, então? Não é ser torcedor do Corinthians. Corintianizar era, para eles, a mesma coisa que ser praticante de imoralidade. Então, você morar em Corinto, você já era associado a imoral. Você era um imoral só de morar na cidade. Porque ela era conhecida, então, pela sua imoralidade. Aí você lê, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, que determinado homem está tendo relações com a mulher do seu pai. Ele não fala se é a sua mãe ou se é madrasta, o que pouco importa. Então, você lê um negócio desse tão chocante, mas se você coloca esse relato, essa carta de Corinto, na perspectiva correta, que é a cidade, você vai ver que isso para eles era uma coisa normal. Isso para eles era uma coisa normal. E ao ponto de que dentro da igreja, os outros homens estavam orgulhosos com isso. E o apóstolo Paulo fala assim:
Eu escutei falar que existe imoralidade tal no meio de vocês que não é praticada nem no meio dos pagãos, na igreja de Corinto. Então aquilo que se praticava em Corinto não era uma coisa normal nem entre os pagãos do Império Romano. Era uma cidade perdida na imoralidade e no pecado. A cidade também era o templo principal de Afrodite, a deusa do amor, do panteão grego. Ao ponto de que se estima-se, dentro desse templo, servindo a esse templo, existiam mais de 1000 prostitutas e prostitutos sexuais no templo, servindo. Eu estou falando de um templo. Nós estamos agora, tem muitos outros templos na cidade. Aí você começa a colocar em proporção a imoralidade da cidade. Então ela também era uma cidade muito rica, porque era uma cidade que existiam 2 portos. A sua localização permitia que ela tivessem 2 portos na cidade. Então, onde você tem porto, você tem o quê? Circulação de mercadoria. Você tem circulação de mercadoria, você tem pessoas com dinheiro, o comércio floresce, a cidade é uma cidade rica, que era também habitada por ex-soldados romanos. Então, ela foi basicamente colonizada por ex-soldados romanos, para se manter a paz daquele lugar, porque era uma cidade estratégica. Então, basicamente, em resumo, essa era a cidade de Corinto. E existia, naquele tempo, o tal de slogan, que você nunca deve ter ouvido isso na sua vida, que tudo era válido em nome do amor. Aí você começa a perceber que as coisas não nasceram como você pensa no século 21. Tudo podia, se era em amor. Você podia, eles praticavam todo tipo de imoralidade e usavam o nome disso, o amor. Não, isso aqui tudo pode porque é em amor, porque as pessoas estão se amando. Elas estão expressando o seu amor umas pelas outras. O que nós escutamos hoje? Se tem amor, está tudo ok. Não, se tem amor, não está tudo ok. Porque a palavra de Deus condena certas práticas, e práticas imorais, práticas que são contrárias à natureza do homem e da mulher. E aí você vai conseguir entender um pouquinho da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, porque Paulo escreve aos Romanos de Corinto. Então, quando você abre Romanos capítulo 1, e você vê aquela lista maravilhosa de Romanos capítulo 1, a partir do versículo 24, e ele vai falando, e vai descrevendo a situação do ser humano, ele está dentro de Corinto, ele sabe, ele conhece, ele está vendo a natureza do ser humano, quem nós somos. Quem nós somos. Então o apóstolo Paulo ele vai nos chamar o quê? A santidade. Deus está nos chamando a abandonar essas práticas imorais e viver a santidade. É isso que nós somos chamados para fazer. E é por isso que o apóstolo Paulo está agora pregando arrependimento e santidade, porque é isso que ele vai fazer na sua carta aos Coríntios, tanto na primeira quanto na segunda carta. Mostrar para eles o erro deles, da imoralidade do pecado, que Deus não aceita, não está legal, não é tudo em nome do amor, não é porque é praticado com amor, ou se diz amor, que está tudo certo com Deus, que Deus aceita, que Deus perdoa, e que Deus vê isso com bons olhos. Não, existem coisas que Deus abomina, é pecado, e nós chamamos pecado de pecado. Não é porque a sociedade diz que está aprovado, não é porque o governo diz que está aprovado, que nós aprovamos. Nós somos esse é o caráter profético da igreja, que a igreja tem sucumbido à sociedade. Não, nós não podemos falar nada, porque o governo autorizou agora esse tipo de união. Porque o que importa é amor. Isso não é novo. Isso não é novo, isso não nasceu agora. Sempre foi assim e sempre vai ser. O caráter da igreja profético é se levantar e denunciar. Nós não batemos em ninguém, nós não xingamos, nós não maltratamos ninguém. Mas nós nos levantamos e dizemos, não está certo, porque a palavra do Senhor
diz que não está certo. Não é a minha opinião, não é o que eu acho certo ou errado, é a palavra de Deus. Tratamos com amor, tratamos com misericórdia, porque todos nós somos pecadores, não há distinção nisso. Não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busca Deus. Todos carecem da graça, todos. Contudo, nós não aceitamos tudo em nome do amor. E é interessante que é nessa cidade afundada no pecado, na imoralidade, que Deus vai chamar um povo para Ele, que Deus vai se transformar, que Deus quer mudar, transformar tudo isso aqui e formar ali uma igreja que vai exportar o evangelho para o mundo. É interessante que o evangelho, ele não tem muito alcance no meio dos intelectuais gregos de Atenas. O evangelho não tem muito alcance no meio daquelas pessoas religiosas, certinhas, intelectuais. O evangelho ali tem poucas pessoas. Mas é interessante que, aqui no versículo 10, Deus vai falar para o apóstolo Paulo, continua pregando, porque é nessa cidade aí, a pior cidade talvez de todo o império, eu tenho muitos aí. Por que isso acontece? Porque a gente vê lá as pessoas, por exemplo, e tem muitas das vezes essa é a nossa, como que eu posso, visão. A nossa visão. Nós vemos uma pessoa que é religiosa, que obedece às normas da religião, uma pessoa que é erudita, que é educada, uma pessoa que é inteligente, que é polida, que trata bem. Nós olhamos aquela pessoa e nós pensamos assim, nossa, só falta Jesus. É crente já. Aí nós oramos o imoral, o drogado, o viciado, e todos aqueles outros que nós colocamos no mesmo pacote, e fala, isso aí não tem jeito. O que a Bíblia está nos ensinando aqui é o seguinte, é muito mais fácil trabalhar com esse lado, com aquele que a gente taxa como não tem jeito, do que com o outro. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Enquanto nós nos acharmos bons, enquanto nós nos acharmos merecedores, enquanto nós acharmos que nós temos tudo sob controle, eu sou um bom religioso, eu sou uma pessoa intelectual, eu sou um homem bem-sucedido, eu não preciso de mais nada e nem de ninguém, está tudo tranquilo na minha vida. Enquanto você se achar bom, a ideia de evangelho nunca vai transformar a sua vida. É por isso que nós começamos a pregação do evangelho dessa maneira, arrependam-se e creiam. Nós começamos a pregar o evangelho a partir das más notícias. Quais são as más notícias? Existe um dia de juízo. Um dia todos nós nos levantaremos e prestaremos conta dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, diante de um Deus santo. O que vai acontecer com você nesse dia? Essa é a mensagem do evangelho. Nós primeiro levamos a pessoa ao desespero, para então apresentar Cristo. Para então apresentar o evangelho. Para então dizer, existe salvação para você. Sim, você está perdido, mas eu quero te compartilhar uma coisa, existe salvação. E ele se chama Jesus. Então, enquanto nós nos acharmos bons, a ideia de evangelho não vai nos transformar. É por isso que para muita gente você prega, e a pessoa, ela não entende aquilo, porque ela se acha bom. Eu não preciso que ninguém morra por mim. A ideia de evangelho é absurda, como eram para os atenienses, por exemplo. Por que o evangelho não tem tanto alcance em Atenas? Porque eles se achavam bons, eles achavam que estava tudo certo, eles achavam que eles sabiam tudo. Quando eles não sabiam nada, quando estava tudo errado, quando eles estão para enfrentar um juízo, o juízo de Deus. Para esse povo que pensava que era bom, intelectual, que entendia as coisas e que eram bons religiosos. O evangelho não tem alcance nesse meio. Mas no meio
de pecadores, imorais, que entendem que são isso. Então o evangelho vai transformar muitas e muitas vidas. Mas uma coisa que nós precisamos entender aqui é de como o apóstolo Paulo ele chega em Corinto, para poder entender o que está acontecendo aqui. E quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele vai descrever para nós como ele chegou em Corinto, qual era o seu coração quando ele chega em Corinto. E como ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3, foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, ele descreve, quando ele chega em Corinto, o meu coração estava desencorajado, eu estava temoroso, eu estava sozinho. Você consegue imaginar o apóstolo Paulo, da sua boca saindo essas palavras? Foi com muita fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Você consegue imaginar isso do grande apóstolo Paulo? Um homem que para nós, quando nós lemos a sua vida, esse homem não teme nada. Esse homem ele é feito de ferro. Você não tem nada que você faz com esse homem, que você abate esse homem, não. Isso aqui vai ensinar para a gente que até mesmo os grandes líderes, como o apóstolo Paulo, talvez o maior líder de todo o cristianismo, a história, ele tinha momentos em que ele estava desencorajado. Isso ensina muito para nós. Que nós, cristãos, se o apóstolo Paulo passou por momentos assim, quem dirá nós? Nós vamos passar por momentos que nós vamos estar com muita fraqueza, com muito temor, com muito tremor. Faz parte da nossa vida cristã. É parte da gente. Então ele chega em Corinto dessa maneira, desencorajado, sozinho, sem saber o que vai acontecer, depois de um tempo em Atenas, não frutífero, ou com muito poucos frutos, ele chega lá, ele não sabe o que vai acontecer agora, chega na cidade, e ele conhece muito bem Corinto, ele sabia muito bem que cidade que ele estava entrando. Estou entrando na pior cidade, na outra que era mais legal ali, que os caras eram mais polares, que ninguém nem bateu, não aconteceu nada, o que eu vou fazer no meio desses imorais, pecadores aqui? É assim que ele chega. Então quando ele chega em Corinto, ele está desencorajado. Ele está desencorajado. Mas o Senhor vai encorajar o apóstolo Paulo com 3 coisas dentro do ministério. Deus agora, nesse texto aqui, ele vai nos ensinar, ele vai nos dizer como ele encorajou o apóstolo Paulo com 3 coisas no ministério. A primeira coisa que ele vai fazer aqui para encorajar o apóstolo Paulo de novo é com a comunhão do ministério. A segunda coisa que ele vai fazer para encorajar de novo o seu servo é com o sustento no ministério. E a terceira e a última coisa que ele vai fazer para encorajar o apóstolo Paulo, ele vai encorajar com o fruto do ministério. Essas são as 3 coisas que nós vamos aprender aqui hoje, para aqueles de nós que estamos desanimados na nossa vida, como o apóstolo Paulo estava enfrentando o ministério. Então a primeira coisa que nós vemos aí, se você tiver com a Bíblia aberta, versículo 2 ao versículo 4, diz assim que ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Então a primeira coisa que Deus envia ao apóstolo Paulo para animar o coração do seu servo são companheiros de ministério. Áquila e Priscila, eles já são crentes, até porque se você virar a sua folha, você continuar lendo a narrativa do capítulo 18, eles vão encontrar, depois que Paulo vai embora, eles vão encontrar com Apolo, e o Apolo já é um grande pregador, já fala de Jesus Cristo, mas eles chamam Apolo para ensinar com maior exatidão sobre as Escrituras, sobre o Messias. Então eles já sabem sobre o cristianismo, e eles são expulsos de Roma. Por que eles são expulsos de Roma? O ano anterior, no ano 49, o imperador Cláudio, o imperador de Roma, ele expulsa de Roma todos os judeus.
Por que eles expulsam de Roma todos os judeus? Porque havia um grande desentendimento por causa de um tal de Cresto, que provavelmente os historiadores vão falar que era Cristo, que era a tradução do termo Messias para o grego. Então eles brigavam por causa de um tal de Cresto, e o governador e os políticos romanos, que não entendem nada de cristianismo ou de judaísmo, porque o cristianismo está nascendo, eles achavam que os judeus estavam brigando entre eles, por causa da seita entre eles lá, e ele falou assim, sabe, quer saber de uma coisa? Pega todo mundo, pega esse judeu e manda tudo embora por causa desse Cresto aí. Tentaram achar esse Cresto, mas o Cresto não está aí. Quem é o Cresto? Traz esse Cresto aqui. Os caras não entendiam nada. O Cresto não está aqui mesmo. O Cresto está sentado num trono, e está governando sobre tudo e sobre todos. Então faz o seguinte, manda todo mundo embora. Então Cláudio expulsa todos os judeus de Roma. É por isso que eles estão agora em Corinto, porque eles foram expulsos de Roma. E aí eles encontram então Paulo. E é interessante aqui, eles têm a mesma profissão. O texto aqui vai nos dizer que eles tinham a mesma profissão, que eles trabalhavam com couro. Na verdade, a tradução literal desse texto aqui não é fazedores de tenda. Eles trabalhavam com couro. Mas como as tendas eram feitas de couro, então os tradutores acham que ele trabalhava com fazer tendas. Mas Paulo vai então morar e trabalhar com eles. Por que ele vai morar e trabalhar com eles? Porque eles tinham um shopping, ou tinham o seu negócio no andar de baixo, e eles moravam em cima. Era assim que eles funcionavam no Império Romano. Tem a sua casa em cima do seu negócio, como é para algumas pessoas aqui. Você tem o seu negócio embaixo, que é um salão comercial, e a sua casa em cima. Então as pessoas moravam onde elas trabalhavam. O apóstolo Paulo está sozinho, não tem nem onde morar. Aí ele conhece esses irmãos, eles chamam para trabalhar junto com ele e para morar. E ali então ele encontra outros cristãos que têm a mesma profissão que ele, e ele fica ali trabalhando com eles. E isso vai trazer a amizade desses irmãos, vai trazer o alento para o coração do apóstolo Paulo que ele precisa, o encorajamento que ele precisa, e vai trazer o sustento que ele precisa, porque o apóstolo Paulo aqui, se você notou uma coisa, ele vai todos os sábados na sinagoga. Por que ele vai só todos os sábados? E nas outras cidades ele pregava, ele discutia todos os dias da semana. Sábados nas sinagogas e depois durante a semana no Agorá, que era o centro, o marketplace da cidade. Porque o apóstolo Paulo não tem sustento financeiro. O apóstolo Paulo não tem dinheiro para se manter. Ele precisa fazer o que agora? Trabalhar. Trabalhar. Então ele vai ter os companheiros para morar junto, encorajar o coração, dividir o fardo, e também ele vai ter onde morar e como se sustentar. E aqui, versículo 3 e 4, nós vemos que o apóstolo Paulo ele está o quê? Trabalhando. E ele também vai escrever isso diversas vezes nas suas cartas, principalmente aos Coríntios. E ele diz assim lá, por exemplo, daqui de Corinto ele vai escrever também a sua carta aos Tessalonicenses. E olha o que ele escreve aos Tessalonicenses. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga para pregar o evangelho de Deus a vocês, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vocês. O apóstolo Paulo, então, ele desde a sua saída, ele está sempre trabalhando, fazendo alguma coisa, para poder levantar o seu sustento financeiro. Aliás, ele vai escrever, por exemplo, aos filipenses, que ninguém compartilhou com ele, com o negócio de dar e receber, senão os filipenses, que ninguém ajudava ele financeiramente, senão ele, quando ele sai da Macedônia. Então, ele chega aqui em Corinto e você vai começando a entender o coração dele. Ele está sozinho, desamparado, desencorajado, sem dinheiro. Não tem nem onde ficar. E agora, eu vou fazer o quê? E aí a gente começa a entender o porquê que ele está do jeito que ele está. Mas Paulo, é interessante que ele não deixa de pregar o evangelho e de trabalhar por causa de dinheiro. E ele vai fazer isso por quê? Porque ele não quer ser um peso para a igreja. E é isso que ele nos ensina para nós que trabalhamos no ministério. Nós não deixamos de pregar o evangelho por causa de dinheiro. Deus nos deu mão que a gente trabalhe. E nisso ele nos deixou exemplo. Então nós não devemos ser um peso para a igreja e nós não devemos deixar de pregar o evangelho por causa de dinheiro.
Por quê? Porque, aliás, você para e se pergunta, esse é o homem que mais plantou igreja, o homem que mais escreveu cartas, o homem que transformou a história do cristianismo, que basicamente fundou, lançou o cristianismo. Eu falo assim, Deus, mas por que você não deu dinheiro para o cara? Por que o Senhor permitiu que ele perdesse tempo trabalhando? Ele podia estar evangelizando, ele podia estar escrevendo mais cartas, ele podia... Porque Deus está preocupado com você e comigo, e com o nosso relacionamento com Ele, com o seu caráter, com transformar a sua vida. Antes de Deus usar você, antes de Deus me usar, Ele quer transformar você. Ele quer nos usar, depois que nós estabelecemos o nosso relacionamento com Ele, e o conhecermos. Antes de nos usar, Ele quer nos transformar. Porque Deus está mais preocupado com você do que com o seu ministério. Porque ministério, Ele não precisava de nós. Deus não precisava do Rodrigo. Então Ele vai me deixar passar por várias coisas para formar o meu caráter. E eu creio que nisso, o apóstolo Paulo influenciou muito a minha vida e como eu vejo o ministério. Porque eu vejo muitas pessoas querendo sair para o campo. Quero plantar igreja, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Quer mesmo? Você vai ter que pagar um preço. Você está disposto a pagar esse preço? Qual que é o preço? As coisas não caem de mão beijada na sua mão. Você vai ter que trabalhar em dobro, porque você vai ter que trabalhar na igreja, e você vai ter que trabalhar para se sustentar e sustentar a sua família. E não é qualquer um que aceita isso. Contudo, esse é o processo. Porque se a pessoa não passa aqui, ela não fica no ministério. Porque ela não vai aguentar a pressão do ministério. Então nós somos chamados mesmo para trabalhar noite e dia, sem descanso, com as nossas mãos, e deixar exemplo para o rebanho. Porque hoje nós vemos gente que só quer tudo de mão beijada, está aqui, ó, está tudo certinho aqui. Mas Deus quer trabalhar no nosso caráter, Deus quer formar o nosso caráter, Deus quer fazer isso. Então Ele não tem sustento, mas isso não vai impedir Ele de continuar pregando o evangelho. Então eu continuo trabalhando, e eu vou continuar pregando o evangelho. Eu vou continuar trabalhando, e eu vou continuar pregando o evangelho. Porque é isso que Deus nos chamou para fazer. Esse é o nosso chamado como pregadores do evangelho. Enquanto for necessário, a gente vai fazer isso. A gente não deixa de pregar o evangelho por causa de dinheiro. Mas aí no versículo 5, nós vemos que muda alguma coisa. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Alguma coisa muda aqui. Então nós temos aqui que Silas e Timóteo chegam. Por que Silas e Timóteo chegam? O que acontece quando Silas e Timóteo chegam? O que acontece com eles? Eles trazem o que para Paulo? Dinheiro. Paulo está aqui, a oferta das igrejas. Está aqui o que as igrejas deram para você, para que você se dedique exclusivamente ao ministério. Então agora, Deus vai alegrar o apóstolo Paulo com o sustento no ministério. Porque agora ele vai ter o privilégio de viver apenas para o ministério. Pelo menos naquele determinado momento que ele está vivendo ali. Ele tem mantimento suficiente para algum tempo. E aí, muda. Agora ele não vai mais fazer tendas. Agora ele vai fazer o quê? Pregar o evangelho, dia e noite, todos os dias. Aí, que é o que o texto fala nos aqui, ele vai falar o quê? Paulo se dedicou exclusivamente à pregação do evangelho. A partir da chegada, a partir que ele tem, agora que eu tenho sustento, que nada me impede, então eu vou me dedicar diariamente à pregação do evangelho. Agora Deus abriu a porta, então eu tenho esse sustento que eu preciso. E por que isso aqui é muito importante? Todo esse trabalhar de Deus, Deus podia dar dinheiro para ele em qualquer momento, podia. Mas por quê? Porque Deus, mais uma vez, está preocupado com você, com o seu coração. E o ministério vai ser uma consequência do seu relacionamento com Deus. Estar no lugar certo. O nosso ministério é consequência do nosso relacionamento com Deus. Então Deus precisa tratar todo mundo. Se Deus precisava tratar isso com o apóstolo Paulo, Deus sabe por que ele precisava fazer isso com o apóstolo Paulo. Deus sabe por que o apóstolo Paulo precisava trabalhar. Nós não sabemos, Deus sabe. Se Deus precisava tratar isso com Paulo, o que ele tem que fazer conosco? Nós temos também que aprender muito
com esses líderes. Mas aí no versículo 6, depois que ele começa a pregar o evangelho, eles começam a acusá-lo, lançar maldições sobre ele. E Paulo vai citar basicamente aqui, ele vai fazer uma alusão a Ezequiel no capítulo 33. Quando ele fala lá em Ezequiel 33, quando Deus fala com o profeta, e ele fala assim para o profeta Ezequiel: Ezequiel, seguinte, eu te coloquei como sentinela do povo. E o deal é esse. O que você precisa fazer? Você precisa avisar o povo. Porque se a guerra estiver vindo, tem um sentinela, para que serve o sentinela? A guerra está vindo. Se o sentinela toca a trombeta, o povo se prepara para a batalha. Então eles podem se defender. Agora, se a guerra está vindo, o sentinela vê a guerra e não avisa o povo. A guerra vem, varre a cidade, todo mundo morre. O sangue dessas pessoas que morreram está na cabeça do sentinela, porque ele não avisou o povo. Mas uma vez que ele fez o trabalho dele, que ele tocou, e as pessoas não ouviram, e elas não se prepararam para a guerra, o sangue da cabeça delas está sobre elas, porque elas não ouviram o sentinela. O seu trabalho, o meu trabalho, é tocar a trombeta. Existe um julgamento para vir, existe um Deus que vem em julgamento, para julgar todos. Existe o dia marcado do julgamento. É só você ler o livro do Apocalipse, que você vai entender isso muito bem. O nosso trabalho, o meu trabalho, é avisar desse dia. Se você vai ouvir, se você não vai ouvir, não é mais meu problema. O meu trabalho é ser sentinela, é pregar o evangelho de forma fiel. Esse é o nosso trabalho como crentes, pregar o evangelho de forma fiel. Então, se a pessoa nos ouvir, glória a Deus. Se ela não nos ouvir, mas nós avisamos, então o sangue dela está sobre a cabeça dela. Ela rejeitou a salvação. Agora, se você não fez o seu papel de pregar o evangelho, a pessoa que você sabe que precisa ouvir o evangelho, o sangue dela está sobre você. Porque você não advertiu. Porque você não pregou o evangelho. Igreja do Senhor, existe uma grande responsabilidade em nós, de pregarmos o evangelho para todos. Para todos. Então, nós aprendemos aqui que Deus nos chamou para sermos fiéis e não frutíferos. Deus te chamou, Deus me chamou para ser fiel e não frutífero. O que eu quero dizer com isso? O nosso trabalho é pregar Cristo com fidelidade, e os resultados estão nas mãos do Senhor. Eu não converto ninguém. Eu não sou capaz de abrir o seu coração, por mais que eu queira, de transformar o seu coração de pedra em coração de carne, de abrir a sua mente e colocar Cristo aí dentro. Eu não sou capaz de fazer isso. Ninguém converte ninguém. O nosso trabalho não é converter ninguém. Então o nosso trabalho não é ser frutífero. O nosso trabalho é ser fiel. O nosso trabalho é pregar Cristo com fidelidade. Esse é o nosso trabalho. Se Ele vai converter, se Deus vai transformar vidas, é Deus e a pessoa, não somos nós. O nosso trabalho, nós não nos preocupamos com os frutos, nós preocupamos em sermos fiéis a Deus, em pregar o Evangelho com fidelidade, porque só Ele pode converter corações. Então, por isso, consequentemente, nós podemos pregar sem o medo de falharmos. Porque você não pode falhar. Se você pregar o evangelho, você nunca vai falhar. A única maneira de você falhar é se você não pregar. Eu nunca vou falhar se eu chegar aqui e pregar o evangelho. Eu vou falhar se eu não pregar. A única maneira de não sermos bem-sucedidos no trabalho que Deus nos deu é se nós pararmos de falar e de pregar o evangelho. Esse é o nosso trabalho. Agora, os frutos o Senhor vai nos dar, segundo a vontade dEle. Mas, e Deus dá os frutos, porque esse é o coração dele. Ele entregou Jesus para que nós pudéssemos frutificar na nossa pregação do Evangelho. E esse é o terceiro e último ponto, que o apóstolo Paulo vai ser encorajado por Deus com os frutos do ministério. Versículo 10, versículo 9. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você. Ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Glória a Deus.
Então Deus chega para o apóstolo Paulo agora, dá uma visão para ele, e é muito fácil a gente entender as palavras de Deus, que não tenha medo, que ninguém vai te machucar, Paulo. A gente consegue muito bem, depois de entender toda a sua caminhada até aqui, falar assim, se esse era um temor do coração dele, nossa, será que você é apedrejado de novo? Será que vão me bater, que até me matar quase de novo? Então existia no coração dele uma angústia, e Deus chega para ele, fica tranquilo, Paulo, ninguém vai bater você nessa cidade, dessa vez você vai ser livre. Lá na frente as coisas não vão ser tão legais assim, mas nessa aqui eu vou te proteger. E Deus cumpre isso nessa cidade. Então não tenha medo, continue pregando. E aí ele vai dar uma coisa que para nós é maravilhoso. Continuo pregando porque eu tenho muitos nessa cidade. E essa é a alegria do ministério. Por que que eu trabalho entusiasticamente para o Senhor? E me motivo sempre no Senhor, porque eu sei que Deus tem em Lowell, Deus tem em Chelmsford, Deus tem em Billerica, Deus tem no Massachusetts, Deus tem nessa nação muitos que precisam ser alcançados. E eu sei que Ele vai alcançar. E eu quero ser instrumento para ser usado na mão do Senhor, para alcançar vidas. Porque não tem nada dentro do ministério que dá mais alegria para a gente, quando a gente vê pessoas sendo restauradas, pessoas encontrando a Cristo, pessoas se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Os frutos do ministério vão dar para a gente a alegria para continuar. E por mais que talvez você não esteja vendo o frutos agora, porque talvez essa seja a sua vida, e por muito tempo a gente passa, eu já passei por isso aqui, você deve estar passando por isso, ou pode, ou já passou. Muitas vezes a gente está pregando, está anunciando, está falando, a gente não vê os frutos. Lembre-se disso, o seu trabalho é pregar com fidelidade, os frutos você deixa na mão do Senhor. Na hora certa, vai lançando sementes, na hora certa, eles virão. Então Jesus aqui ele está incentivando Paulo, continue pregando, você não para de falar, continua pregando, e eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Então as palavras de Deus aí, de Jesus, vão nos dar forças, e nós aprendemos duas coisas de tudo isso aqui. A palavra de Deus vai nos dar força para duas coisas aqui, como deu ao apóstolo Paulo. A primeira delas é continuar trabalhando mesmo cansados. O apóstolo Paulo estava desencorajado, cansado, no meio de tudo isso aqui que ele está passando. Mas ele tem uma palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus na nossa mão todos os dias. Aí vai de você buscar ou não. Vai de você se encorajar nela todos os dias ou não. Porque a palavra de Deus, ela vai então te dar graça e força para continuar trabalhando, mesmo que você esteja cansado. É ela que renova suas forças. Em segundo lugar, a palavra de Deus vai nos dar força para enfrentarmos os momentos de luta e de perseguição que vão vir. A palavra de Deus vai nos dar força para enfrentarmos os momentos de perseguição que vão vir. Por quê? Versículo 10, ele antecede a perseguição que vai vir a partir do versículo 12. Que depois disso ele não vai apanhar, mas coitado do Sóstenes, porque pegaram o rapaz aqui, o Paulo não apanhou não, mas o tal do Sóstenes, esse coitado, esse Deus não poupou não, e apanhou. Mas então, Paulo precisava de uma palavra de encorajamento para um momento difícil que ele enfrentaria, para as perseguições que viriam pela frente. Nós precisamos da palavra de Deus constantemente, para as perseguições, para as provações, para os momentos de dificuldade e sofrimento da nossa vida. Você não vai conseguir passar pelas suas lutas por você mesmo. Você não vai conseguir se sustentar você mesmo. Nós precisamos da palavra de Deus todos os dias. Todos os dias, nos exortando, nos confrontando, nos dando graça para continuar, mesmo em momentos de luta, mesmo em momentos de cansaço, mesmo em momentos de perseguição, mesmo em momentos de sofrimento, porque a palavra de Deus é capaz de nos sustentar. Amém? E aí no final aqui, ainda nesse versículo 9 e 10, se você notou, Deus ele dá 2 ordens e 3 razões para Paulo continuar. Ele dá 2 ordens. As primeiras são: não tenha medo.
A segunda ordem é: não pare de pregar. E depois ele vai dar 3 razões para Paulo fazer isso. Para ele pregar e para ele não ter medo. Razão 1, eu estou com você. Razão 2, ninguém pode fazer nada com você. Razão 3, eu tenho uma obra maravilhosa para fazer através da sua vida. 2 ordens, 3 razões. Como que isso se aplica para a sua e para a minha vida? Deus chega para você e diz: não tenha medo. O medo, ele nasce do fato de nós esquecermos quem nós servimos. Nós estamos temerosos na maioria das vezes porque nós esquecemos quem é Deus. Nós esquecemos que Deus é um Deus do céu, o soberano, o todo-poderoso, que criou os céus e a terra, que tem domínio e poder sobre tudo e sobre todos. Então nós deixamos esse reino material, as coisas que nós vemos, fazer o quê? Tirar a nossa alegria e colocar medo no nosso coração, porque nós paramos de olhar para aquele que é o soberano sentado no trono. O medo, ele nasce do fato de que nós esquecemos de quem é Deus. Nós pensamos: eu estou sozinho. Como o apóstolo Paulo pensava: eu estou sozinho, estou desencorajado, estou sem dinheiro. O que eu vou fazer agora? Deus chega para o apóstolo Paulo, Deus chega para você e fala isso: não tenha medo. Não se esqueça que eu sou soberano, que a situação que você está vivendo agora, Deus tem controle absoluto sobre ela. Deus nunca perdeu isso de controle. Mas Deus, você não está vendo isso aqui? Tô. Mas se lembra de uma coisa: Deus, ele quer transformar você antes de usar você. E ele vai fazer isso. Agora, a segunda coisa, aliás, ainda nessa questão do medo, o apóstolo Paulo escreve uma coisa que é maravilhosa em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que pode nos fazer os homens? Por que a gente está com medo? Por que nós estamos com medo? Mas a segunda coisa que ele diz para Paulo e para você: não pare de pregar. O nosso trabalho, mais uma vez, é pregar com ousadia, é pregar com fidelidade. Se lembra de uma coisa: Jesus morreu para nos trazer salvação, e o seu trabalho é apenas compartilhar. Deixa eu colocar isso aqui em perspectiva. Jesus morreu para salvar você. Jesus morreu para que você pudesse pregar o evangelho, compartilhar o evangelho para outras pessoas. Ele não está te pedindo para você morrer como ele morreu. Aliás, você não, provavelmente nesse país, no tempo que nós vivemos, pode acontecer, pode, mas se acontecer é uma coisa que é muito raro, de você morrer pela sua fé. Como, por exemplo, há alguns dias atrás, um homem morreu no Oriente Médio por causa da sua fé. Foi executado, publicamente. Provavelmente isso aqui não vai acontecer aqui. Pelo menos não nesse tempo agora, não por agora. Jesus morreu para nos dar salvação. A única coisa que ele está pedindo para você fazer é compartilhar. Não pare de pregar. A terceira coisa que ele diz aí agora, de dar razão: por que você não deve ter medo? Por que você deve continuar pregando? Porque eu estou com você. Jesus nos prometeu isso: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por que nós estamos temerosos? Jesus está conosco, o Espírito Santo habita em você. A quarta coisa aí, ou o segundo motivo, a segunda razão: ninguém pode fazer nada com você. O que o homem pode fazer conosco? Lembra de Jesus Cristo, Mateus capítulo 10. E ele fala assim: não temam quem pode matar o corpo, mas não pode fazer nada com a alma de vocês. Temam a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma de vocês no inferno. Quem tem autoridade e soberania é o nosso Senhor, é o nosso Pai. Os homens não podem fazer nada conosco. O que pode fazer a morte com o crente? Nada. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte e o seu poder de ferir? A morte foi tragada pela vida em Cristo. Ele derrotou o nosso maior inimigo, ele derrotou a morte. Se a morte chegar para você hoje, ela não pode fazer nada com você. A única coisa que a morte pode fazer é nos levar para mais próximo do Senhor. Última coisa,
Ou a última razão, Deus quer usar você para glorificar o nome de Jesus Cristo na sua vida e alcançar a muitos. Essa promessa não, Deus tem muitos, não pare de pregar, continue falando, Paulo. Deus quer fazer isso na sua vida, Deus quer fazer isso na minha vida. Não pare de pregar, não feche a sua boca, continua compartilhando Cristo. Deus quer usar você para Ele alcançar pessoas e fazer uma obra maravilhosa através de você na vida de outras pessoas. Esse é o seu chamado e esse é o meu chamado. Queria chamar o louvor para cá. E tudo isso que nós vimos agora nesse texto, todas as promessas maravilhosas que nós acabamos de ver aqui, elas só podem ser assim, por causa disso que nós vamos fazer agora, na ceia do Senhor. Amém?